Então, nesse vídeo aqui eu quero falar com você de forma bem, como posso assim, bem aberta, né? Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando aí, esse fim de semana, no caso. Então a ideia inicial é de que esse vídeo a gente possa falar, essa mensagem a gente possa falar sobre o propósito do seu conteúdo. Qual a importância de você entender ou pensar no propósito do seu conteúdo. E aí o que que acontece? No momento lá na estrada, eu vou tentar te dar um pouco de contexto assim, eu fiquei pensando, falei assim, vou produzir conteúdo, né, e tudo mais, eu sou da área, né, eu sou radialista, nada mais natural do que eu aprender a produzir conteúdo, para depois eu produzir conteúdo para possíveis clientes e parceiros e por aí vai. E aí depois de um tempo eu fiquei pensando, falei assim, tá, mas adianta, será que adianta mesmo eu ficar produzindo conteúdo sem saber para quê e o porquê, né, sem ter bem claro isso na minha cabeça? Isso porque já teve muitos momentos, como você, não sei se aconteceu isso com você, mas de eu escrever roteiros ou de fazer alguma peça de comunicação ali, vamos dizer assim, uma arte no Canva, por exemplo, ou até gravar vídeos como esse, assim, de teste, mas aí eu acabava não publicando, porque também ele ficava meio que sem sentido, aquele conteúdo ficava meio que sem sentido. Depois de um tempo eu falava assim, tá, mas para que eu vou postar isso aqui? Só para mostrar? Então, só para compartilhar alguma coisa? Talvez não faça tanto sentido. Então, de repente, a minha visão é que a gente possa discorrer sobre isso, assim. E uma das coisas que eu pensei nesse momento na que eu estava dirigindo foi que, assim, teve momentos que eu precisava vender o meu produto ou o meu serviço, né? No caso, divulgarem os meus produtos e serviços. Só que também teve momentos que, mesmo eu não entendendo, o melhor para minha marca era eu fortalecer a minha presença, né? A minha autoridade, que o pessoal fala assim, né? A minha autoridade nos meios digitais. Por quê? Muitas vezes você de repente pode estar passando por isso, de você oferecer o seu serviço para as pessoas, oferecer, e aí quando você chega lá na hora, o cliente quer negociar com você e quer diminuir o seu preço, de repente não vê tanto valor assim em você. Pode ser, tá? Isso aqui eu estou colocando, eu tô falando de forma aberta com você, igual a gente combinou aqui no começo. Pode ser que de repente ele não esteja vendo o valor que você tem, porque você não mostrou esse valor, né? De repente um conteúdo que você postou lá de uma oferta, uma promoção, estou com a minha agenda aberta, sou social media, estou com a minha agenda aberta, e aí você foi lá e fez uma arte bacana no Canva, de repente até investiu no tráfego pago ali para mostrar para as pessoas aquilo, porque você queria vender, né? Então você, na sua visão, você precisava vender, então a partir disso você precisa divulgar o seu conteúdo, a sua oferta, a sua promoção, e não tem problema nenhum, isso pode, pela minha experiência, isso pode funcionar sem problema nenhum. Só que muitas vezes você não está ali bem posicionado na cabeça do cliente, né? Ou na cabeça da pessoa que está vendo você. Ela vai olhar a sua marca e vai ver mais um monte de outros social media, ou um monte de outros produtos iguais, e aí ela vai comparar preço por preço. Agora, quando você de repente tem uma marca mais estabelecida, você pode de repente ditar as regras, vamos dizer assim, né? Você expõe a sua marca da forma correta. Então, aí a gente está falando, estou colocando aqui de forma bem simples, tá? Imaginando aqui, juntos a gente vai pensando, você vai me colocando aí também a sua visão, de repente nos comentários ou qualquer coisa assim. Mas a gente está pensando em duas formas, né? Dois propósitos para o conteúdo. O conteúdo de venda direta, vamos chamar assim, né? Uma oferta, promoção, estou com a agenda aberta, qualquer coisa nesse sentido. Então, oferecendo seu produto e serviços. Então, um conteúdo para vender, venda direta, vamos dizer assim. E o conteúdo que vai te posicionar, ou vai aumentar o valor percebido da sua marca pelas pessoas. Então, você vê, às vezes a gente fica produzindo, que foi o que eu vou retornar lá a visão que a gente tinha falado, eu fiquei produzindo conteúdo, né, ali, fazer o diário, no diário eu falava assim, vou aproveitar fazer um roteiro de um vídeo, fazer um roteiro de alguma coisa que eu queria falar e por aí vai, e depois de um tempo eu acabava não publicando. E eu tô chutando aqui que de repente o fato de eu não publicar esses conteúdos pode ser porque eles estavam com propósitos errados, vamos dizer assim, entendeu? Então vamos imaginar, era um momento que eu precisava muito, 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 muito vender, e aí eu ia lá e falava assim, deixa eu fazer um conteúdo de venda direta, deixa eu ligar para as pessoas, pedir, né, fazer aquela prospecção e tudo mais. Só que eu precisava tanto, tanto, tanto vender que eu não conseguia me posicionar bem na cabeça do meu cliente, do meu possível cliente. E aí ele ia lá e me comparava com todas as outras pessoas e aí eu acabava por não vender. Agora eu estou imaginando que quando você se posiciona, na verdade isso aconteceu comigo, tá? Então eu posso dizer assim, já teve um momento em que eu tinha uma agência de marketing digital com uma publicitária
e juntos nós começamos a fazer também com conteúdos para nos posicionar, para mostrar um pouco da nossa expertise, né? Não só ficar vendendo, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Para qualquer um. Então a gente foi por esse caminho, fizemos conteúdo. Nós fomos por todos os caminhos, então eu posso falar para você que funciona realmente assim, você poder se posicionar. Eu sei que no começo, muitas vezes é difícil a gente entender isso, porque a gente quer vender, a gente precisa vender, mostrar o nosso produto e serviço para mais pessoas. Mas se você se posiciona, você consegue vender com mais facilidade e sem ter que dar tantos descontos. Então vamos imaginar que você está com um novo produto aí, ou um produto ou um novo serviço aí no seu trabalho, enfim, na sua iniciativa aí, vamos dizer assim. Então, assim, de repente faz mais sentido você apresentar, vamos usar essa palavra, acho que essa palavra é bem bacana, assim, apresentar esse produto, esse serviço para o seu possível cliente, seu prospect, né, que alguns chamam a pessoa que você está prospectando. Então você apresenta esse produto ou serviço e aí com o tempo, depois você pode de repente fazer uma oferta direta para ele, assim. E é importante também, é interessante na minha visão, eu poder falar para você qual o propósito desses conteúdos que eu tenho produzido aqui. Na verdade, eu produzi só um ontem e hoje eu estou produzindo mais um, mas a minha ideia é produzir mais. E aí, qual o propósito disso? De certa forma, eu quero me apresentar para as pessoas, né? E eu quero aprender a articular as ideias também. As minhas ideias que eu tenho ali, eu acredito que no vídeo, quando a gente compartilha com outras pessoas de forma humilde, mas também de forma a reconhecer os próprios saberes. Por exemplo, eu sou formado radialista, então eu já tenho uma base. Eu sei que eu já tenho uma base, mas é interessante também eu abrir esse diálogo, essa conversa para poder ouvir das outras pessoas. Então eu quero com o meu conteúdo poder trocar esses saberes com você, né, que de repente conhece alguma coisa da área, ou de repente está aqui estudando também, aprendendo, tem lido livros, enfim, da forma como você preferir. Então eu quero poder partilhar, trocar esses saberes aí, um pouco que eu sei com o que você sabe, e a gente trocar e de repente a gente poder se elevar. E eu também quero aprender a articular essas ideias, algumas ideias que eu tenho ali na minha cabeça. Eu tenho muitos roteiros, ou pelo menos muitas ideias de temas os quais eu gostaria de falar. De certa forma, teve momentos que eu estudei bastante sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, e eu tive alguns resultados em algumas dessas áreas. Então eu gostaria de poder articular essas ideias aqui. Tá? Eu acredito que tenha ficado o mais claro possível, mas de qualquer forma, se você ficou com alguma dúvida e se você acha interessante esse tipo de conteúdo, né? Se você está pensando em produzir conteúdo esse ano, deixa no comentário aqui alguma dúvida que você tenha, porque na área técnica, pelo menos, eu tenho bastante tranquilidade para falar, por mais que eu tenha que aprender muita coisa. E na área prática, eu estou aqui com você me abrindo para que a gente possa praticar juntos, de certa forma. E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é que um outro propósito desse meu conteúdo é que eu possa, depois de cerca de 52 vídeos, ou depois de 52 semanas, que seria um ano, ao final de 2026, eu poder olhar lá os números e falar, olha, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu aprendi, e os números serem, de repente, mais positivos do que eles estão sendo hoje. Por mais que eu não queira me pautar nos números, é importante a gente ter essa visão aí, tá bom? A gente vai se falando. Até já.